Está no ar o seu, o meu, o nosso SamuCast. Hoje, episódio 13. O podcast onde você encontra insights, reflexões e ferramentas sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. Começando o podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Pareto, também conhecido como 80-20, que em poucas palavras a gente vai desenvolver um pouquinho mais, mas é ajudar você a encontrar onde estão os 20% que vão te trazer 80% de retorno. Eu quero começar o podcast hoje agradecendo um feedback que eu recebi do querido amigo César Castro, um dos caras feras do marketing, que ele me deu um feedback e hoje nós ainda estamos, você que está assistindo a gente, estamos também no YouTube. Ele sugeriu que o formato do vídeo fosse nesse formato que você está vendo agora, na horizontal, né? A gente estava gravando na vertical e agora está na horizontal. Então, Cezinha, obrigado pelo feedback. Esse é o primeiro vídeo já implementando esse teu feedback. E obrigado, cara. Obrigado por estar ajudando aqui o SamuCast a ser cada dia melhor. Um pouquinho melhor hoje do que ele foi ontem. Esse é o nosso dilema, né? Esse é nosso lema, melhoria contínua. Então, pessoal, vamos lá. Antes de a gente mergulhar fundo no princípio de Pareto, deixa eu contar uma história interessante para você que está me ouvindo e que está assistindo. Em 1896, um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, ele observou algo curioso no seu jardim. Ele notou que 20% das vagens de das ervilhas produziam 80% das ervilhas saudáveis. Intrigado, ele começou a aplicar essa observação em outras áreas e ele percebeu que 20% das pessoas lá da Itália, onde ele estava na época, detinham 80% da riqueza do país. Então essa descoberta levou ele a refletir e ao que hoje a gente conhece como o princípio de Pareto. Mas vem cá, o que é que isso significa para a gente, né? Essa regra ela não se aplica só ao contexto da economia, que foi onde nasceu, né? Essa história que eu compartilhei com você, que está assistindo ou que está ouvindo. Ela está em todo lugar. Ela se encaixa nos negócios, ela se encaixa nos estudos, ela se encaixa até nas nossas relações pessoais. Então, imagine você poder focar nos 20% que realmente importam para você ter 80% dos resultados, dos bons resultados. E aí, parece bom? Vamos lá. Então, deixa eu trazer agora uma outra história para você. Olha só. Também envolvendo o princípio de Pareto, né? Vamos lá. Vamos falar, imagina uma empresa fictícia chamada EcoGadgets. Ok? Eles estavam lutando para sobreviver, um mercado competitivo, muito complicado. E aí ele descobriu o que aconteceu, né? O fundador, o nome do João, o fundador, ele estava sobrecarregado, tentando melhorar os aspectos lá do negócio. E estava muito difícil, né? As vendas, o marketing, o desenvolvimento dos produtos, atendimento ao cliente. Então tudo parecia urgente, importante. Então ele estava no dilema, né? E então o Lucas ouviu falar do princípio de Pareto. E ele decidiu fazer uma análise detalhada das operações da empresa dele. E ele descobriu que 80% das vendas vinham, sabe de onde? Vinham dos 20% dos produtos que ele tinha. E não apenas isso. Olha só, 80% das reclamações que ele tinha vinham de 20% de uma linha de produto específica lá. Então, armado com essa informação, Luca tomou uma decisão ousada. Ele eliminou os produtos problemáticos e focou nos 20% que rendiam mais para ele. E aí, tá curioso para saber o resultado? Olha só qual foi o resultado. As vendas dispararam, o atendimento ao cliente melhorou drasticamente e Lucas conseguiu reduzir os custos operacionais ao focar nos 20% que importavam, tendo os 80% de resultados que ele tanto almejava. O princípio de Pareto ele é poderoso, né? Ele tem o potencial para ajudar a gente a ser eficaz, né? Saber a coisa certa a se fazer. E quando você descobre a coisa certa a se fazer, você buscando a eficiência, atuando na coisa certa, é algo espetacular.
E aí essa frase, esse contexto me lembrou uma frase do Peter Drucker, que ele diz o seguinte, ó, abre aspas, não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Imagina você ser muito eficiente em algo que não entrega resultado para você. Você vai ficar bem cansado, exausto e vai ficar frustrado, não é verdade? Então o princípio de Pareto ele é sábio e se você parar para pensar bem, ele extrapola, ele transborda o contexto apenas de negócios. Você encontrando aquilo que os 20% da tua vida que te dá 80% de retorno, algo que te faz feliz, algo que te faz bem, isso é extremamente sábio, não é verdade? E pessoal, então, concluindo, né, eu quero desafiar você que está me ouvindo, que está assistindo, em uma coisa, um desafio para você. Nos próximos dias, eu quero que você tire um tempo para identificar onde é que está os 20% das coisas que são importantes na sua vida. Ah, Samuca, como assim? Cara, seja no trabalho, seja nos teus estudos, seja nas relações, foca neles e observa as mudanças nos resultados. Foca nos 20%. Primeiro, identifica o desafio. Segundo, foca neles. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Foque no que realmente importa. E para fechar esse episódio de hoje, eu gosto muito do princípio de Pareto. É muito interessante quando você começa a colocar em prática. Então faz o desafio. Faz o desafio e coloca aqui nos comentários o que é que você achou, se teve algum impacto positivo ou se não. E vamos compartilhar o conhecimento, que é importante, para a gente ajudar não só a nós mesmos, mas as pessoas que são importantes para a gente. Fechado? Obrigado pelo teu tempo. Finalizamos mais um episódio do SamuCast, episódio de hoje focando no princípio de Pareto. Espero que você tenha tido bons insights, que você faça o desafio e depois me diga como é que foi a experiência de fazer isso. E pensa comigo, né? Nosso podcast ele tem 4 áreas: autoconhecimento, organização, foco e produtividade. Uma forma muito estratégica de você ter foco é você saber a coisa certa a se fazer. O princípio de Pareto ele pode te ajudar a encontrar a coisa certa a se fazer e você, assim, ter foco. Beleza? Obrigado. E se fez sentido para você, compartilha. Aliás, utilize os insights e não esquece de compartilhar com quem é importante para você. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu!